Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui, poder falar um pouco dessa questão de Brasil, que acho que o Ronaldo Lemos deu uma dica aí no final também, falar um pouquinho do país que a gente vive, né? Vamos falar um pouquinho de Brasil. O Brasil vive um momento muito especial, né? A gente está falando basicamente de um país que está crescendo, inflação sob controle, petróleo, Copa do Mundo, Olimpíada, né? Então a gente está, todo mundo muito animado com relação às perspectivas do Brasil, parece que só tem notícias boas, né? Eu queria só fazer, não um contraponto, porque eu acho que eu também estou otimista, acho que as coisas devem caminhar bem, né? Mas falar um pouco sobre como é que a gente encara essa situação de irmos bem num país que vai mal, né? Como é que, eu tenho dito que acho que não dá para irmos bem indefinidamente num país que vai mal. Eu estava em Madrid na semana passada, eu sou presidente do Grupo Santander aqui no Brasil, e no domingo o cara veio me trazer um encarte do jornal El País, que é o jornal mais importante de Madrid, que falava sobre a questão da violência nas favelas no Rio de Janeiro, né? E eu fiquei envergonhado daquele negócio, né? Como é que pode a gente conviver com tudo isso, né? Como é que a gente fala tanto de um país que vai bem e deixa uma grande parte da população por detrás? Eu sempre tive para mim muito claro que não dá para irmos bem num país que vai mal. Blindar carro, subir muro, não vai resolver o problema. Ou a gente traz todo mundo junto, ou isso aqui vai ser um problema lá na frente, né? E na mão de quem que está isso? Quer dizer, o que as empresas podem fazer para isso? O que as pessoas podem fazer para isso? Costumo dizer que importa sim o que você faz no dia a dia. Eu falo primeiro de empresas, depois falo de pessoas, mas misturar um pouco os dois, obviamente. Importa o que você faz no dia a dia, né? Eu dava como exemplo, para chocar todo mundo, que tem traficantes, na verdade, que cuidam de favelas, de idosos, né, de creches, mas isso não os transforma em cidadão com responsabilidade social, né? Porque o que ele faz no dia a dia é uma coisa de marginal, portanto o resto não importa mais. Então eu acho que isso vale para as organizações também. Lógico que o país tem carências, lógico que tem que ter problemas assistenciais, eu não sou nada contra isso. Mas sou muito a favor de o que você faz no dia a dia. O que você faz no dia a dia está agregando valor? Você está fazendo a coisa que no dia a dia, de fato, está de alguma maneira construindo para que a gente possa ter um país melhor? E acho que esse é o ponto que pegou um pouquinho na introdução que ele fez aqui, na questão do trabalho em banco. Então, fazer as perguntas de banco. Eu tenho algo a ver com o fato de que uma empresa para a qual eu fiz um empréstimo está causando um dano no meio ambiente ou não é problema meu? Eu devo contratar a empresa que cobra menos, independentemente dela pagar imposto ou não? Ou eu estou preocupado em saber se a empresa no fundo está ou não está pagando imposto? Estou preocupado com a situação dos meus fornecedores, dos meus funcionários, com diversidade? Ou meu negócio é lucro? Bom, a gente pôs na cabeça o seguinte: importa sim como você constrói o seu resultado. Você vai agregar valor, mas você precisa fazer a coisa de uma maneira a levar em consideração o impacto que você causa em tudo com você interage. Primeiro foi meio ambiente. Foi curioso até, porque o primeiro exemplo que me surgiu, até não foi dos mais difíceis, era uma empresa de pesca de camarão predatória, né? A gente deve trabalhar com isso ou não? Então, eu não entendo nada disso, mas eu imagino que uma empresa que faça alguma coisa predatória, isso quer dizer que com o passar do tempo ela não vai mais poder fazer. Então como é que eu vou emprestar dinheiro para essa empresa? Então vamos colocar a empresa para fora? Não. E se a gente fosse lá conversar? E fomos lá conversar e no fim financiamos, né, um oceanógrafo, que eu não entendo nada desse assunto, mas ele entendia, para ver como é que você poderia fazer uma coisa, né, diferente e que fosse sustentável, no sentido de que ele pudesse continuar aquela pesca por um período muito grande. E conseguiu fazer isso. E todos saíram ganhando. A empresa, porque vai ter uma perspectiva de negócio muito melhor, o banco, porque fez uma operação com a empresa, e quem gosta de camarão, porque vai poder comer camarão por mais tempo, porque foi mudado totalmente a maneira de se trabalhar. E isso pegou muito forte dentro do grupo, né? Então, primeiro vamos olhar, o que a gente faz dentro de casa? O banco não é exatamente uma indústria que polui, né? Então, o que a gente faz com relação ao meio ambiente? E a questão social? E a questão da educação financeira? O que nós estamos fazendo? Como é que a gente trabalha? E vamos trabalhar todos esses aspectos para depois poder falar com os nossos clientes. Então, mais um exemplo super presente. Aliás, é interessante porque hoje de manhã, né, a semana é meio corrida, eu tive mais cedo na GV fazendo uma palestra para 120 estudantes de vários países do mundo, num programa chamado One MBA da GV, falando justamente sobre essa questão de compatibilização de ética nos negócios, né? De colocar de lado essa questão do falso dilema, né? Ou você faz os negócios, ou você respeita o meio ambiente, sociedade e tudo mais. Os dois não dá, sabe como é que é. Eu vou voltar já a falar sobre isso. Vou dar um outro exemplo aqui. Uma empresa de motoboy, né? Esse é um exemplo bem marcante. Morre um motoboy por dia em São Paulo. Questão: o banco é responsável por isso ou não? As empresas onde vocês possam trabalhar ou com as quais se relacionam é responsável por isso ou não?
pessoa fala, não é problema meu, não tem nada a ver, nem sei como é que funciona. A outra atitude é saber, eu acho que somos responsáveis, sim. Acho que é muito cinismo falar, não tenho nada a ver com isso, e deixa lá, e se morrer, morreu. O que a gente fez? Fomos falar com uma empresa chamada Help Express, uma senhora chamada Ione, que contra todos os que trabalham nessa indústria de motoboy, ela começou a treinar o motoboy, melhorou a qualidade do equipamento, treinou as famílias e, pasmem, reduziu a zero o número de acidentes e entrega mais rápido que as outras. Por quê? Porque provavelmente, se você trata bem o motoboy e dá condições, ele tem uma recíproca dele para também dar a qualidade, o melhor dele para que aquele negócio se viabilize. Podia ter tido atitude que não é problema meu. Uma outra empresa prestava serviço e cobrava mais barato, depois descobrimos que não pagava impostos. Pergunta, o banco tem algo a ver com isso ou não? Não quero entrar no aspecto legal, que é uma outra discussão. No aspecto moral. Tem algo a ver? Minha conclusão foi a seguinte, se nós precisamos disso para viabilizar o banco, nós temos algum problema. Não é possível. Eu não quero mais saber de contratar pessoas que não tenham exatamente essa visão de como se relacionar com a sociedade, inclusive com relação ao meio ambiente, com relação à questão social, com relação à questão da diversidade. E a gente conseguiu trazer uma série desses exemplos para o dia a dia, dentro da ideia que o Ronaldo estava falando um pouco, da transparência, né? Eu acho que o mundo agora, e mais do que nunca, e esse evento aqui é mais um exemplo disso, né? Não tem on e off. Você está on o tempo todo. Tudo o que você faz deve ser visto como parte da construção de uma visão maior, de uma imagem, de um trabalho, de um impacto que você causa. Então não adianta ficar com essa ideia de que só o que você está mostrando para a pessoa é aquilo que ela está vendo. Ela está vendo muito mais, né? Todos os mecanismos, todas as tecnologias novas, o que eu recebo de e-mail diretamente de clientes, de funcionários, de fornecedores, com críticas, e críticas boas, falando, mas você falou isso, mas no seu banco acontece aquilo. É ótimo, tem 50 mil pessoas, deve ter de tudo lá dentro. Costumo brincar que deve ter até alguém normal. Eu não vi ninguém normal até agora, mas deve haver, nem mesmo quem vos fala é normal, mas deve ter alguém que é normal. Tem de tudo, logicamente aquilo é uma síntese um pouco da sociedade que a gente tenta melhorar. Mas a questão é, o fato de eu não ter resposta, o fato de eu não saber fazer, não quer dizer que a pergunta não está lá, que a intenção não esteja lá. E o que a gente está fazendo com o tempo é ver se muda um pouco essa mentalidade, colocar em todo, né, eu falo sempre que é construir não apenas um banco melhor, mas um mercado melhor e um país melhor. Né? Quer dizer, como é que a gente articula tudo isso, de maneira que a gente possa ter concretamente exemplos que apontem na direção daquilo que você entenda que deve ser feito. O banco tem suas peculiaridades, mas todas as empresas têm alguma coisa a ver. Questão de fornecedores, questão de como é que você se relaciona, a questão da diversidade. Diversidade, vamos dar oportunidade para todo mundo ou não vamos? Deve ter cota? Devo forçar? Não devo forçar? Como é que a gente lida com esse problema? Eu costumo dizer que a diferença faz a diferença. Não tem nada melhor do que você ter um problema sendo visto por pessoas com pontos de vista diferentes que permitem a você ter a melhor visão daquilo. Mas o que eu descobri é que o maior problema que eu tinha na questão de diferenças, na questão de diversidade, não é questão racial, não é questão de condição física, orientação sexual, o que for, é questão do pensamento. Como as pessoas são pouco tolerantes com alguém que não pense como elas, né? E como são inteligentes as pessoas que pensam como nós pensamos, né? Isso é uma coisa impressionante.